Olá, tudo bem? Eu quero falar hoje sobre o céu. A gente quase não ouve falar sobre o céu. Na verdade, ouvimos falar mais sobre o inferno. Tanto o inferno como o céu está praticamente inserido no imaginário cristão. E não somente no imaginário cristão, mas muitas religiões no planeta têm esse pano de fundo imaginário da vida pós-morte como sendo um lugar de punição ou um lugar de prazer e recompensa. Alguns povos primitivos, alguns povos do passado pensavam nessa possibilidade de que você, ao morrer, teria uma vida pós-morte. Desde os egípcios, algumas tribos da Mesopotâmia e também no Oriente Médio, passando ali pela Ásia, África, Europa e finalmente aqui no continente americano. Então, a ideia de uma vida pós-morte, uma vida de céu ou inferno, ou um lugar de recompensa, ou um lugar de punição, de sofrimento, levando em consideração o modo como você vive aqui nesta terra, você será recompensado ou então você será punido. Existe também uma terceira via que as pessoas acreditam que morreu, acaba tudo. Você volta a não existir mais, a não ter consciência de si mesmo, que é uma coisa assim muito ruim de pensar. Eu acredito no céu e acredito no inferno não apenas como lugares, mas como dimensão, como algo que acontece não somente fisicamente, mas também dentro do seu pensamento, da sua mente, da sua alma, do seu espírito. Para você acreditar no céu ou no inferno, você necessariamente vai ter que pensar também que você é composto desses três elementos: alma, corpo e espírito. Porque fisicamente falando, e a nossa existência aqui na Terra, ela só é física, mas dentro de nós temos dimensões onde carregamos o passado, o presente, carregamos o futuro, carregamos também o nosso imaginário, as nossas fantasias, as nossas ideias, as nossas projeções. Então, o homem é muito mais do que um ser físico, ele é um ser espiritual composto por uma alma. A Bíblia fala sobre o céu. E aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 22, nós temos um pouquinho só. A Bíblia não fala muito sobre o céu. Ela nos dá, assim, a ideia, ela nos dá possibilidades de imaginarmos como seria o céu, mas ela não fala de forma explícita sobre o céu. Ela usa muito simbologias, analogias, metáforas, figuras de linguagens para que nós fiquemos assim sem saber realmente como seria ou como será o céu. Mas no capítulo 22 do Apocalipse diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura das nações. Se nós pegássemos literalmente esses dois versículos que acabamos de ler, que eu acabei de ler, fala que existe um rio da água da vida no céu. Também diz aqui que há uma praça no céu. Em ambas as margens do rio estava a árvore da vida. Então você vê assim elementos biológicos, ecológicos, como rio, árvore, praça. Depois mais à frente fala de 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Você vê que coloca mês em mês, mês de 30 dias no céu, dando o seu fruto de mês em mês. Então haverá tempo
contabilizado mensalmente, semanalmente, anualmente no céu? Haverá árvore no céu? Porque a árvore que aqui fala está junto de um rio claro e cristalino que procede do trono de Deus. Mas você pode falar assim, mas tudo isso aqui, Reinaldo, é simbólico. Isso aqui é uma linguagem que o Apocalipse usa para se referir a outras realidades. Eu acredito também nisso, mas eu acredito também, e quem me conhece já escutou aqui algumas das minhas mensagens sobre o livro do Apocalipse, aplicação e explicação do livro do Apocalipse, vai saber que eu acredito numa básica literalidade do Apocalipse. Eu acredito numa cronologia do Apocalipse. Eu acredito numa concretude, em algo e elementos reais que não são apenas simbólicos, não são apenas linguagem figurada ou instrumento de linguagem para explicar outras coisas, mas eu acredito que o Apocalipse ele parte de algo simples, básico, concreto, e a partir daí nos dá assim, com as suas expressões simbólicas, com as suas analogias, com as suas alegorias, com as suas metáforas, a partir daí expande a nossa imaginação, mas parte de uma base, parte de uma concreção, uma concretude, de uma literalidade. Então, eu acredito que há rios no céu, porque aqui fala do rio da água da vida, fala de um único rio que procede do trono de Deus. Mas se há um rio, aqui fala também que existe árvore nessa praça da Nova Jerusalém, árvore. Aqui fala também que existem nações. Como nações? Não será um único idioma? Não será uma linguagem? Não será um único povo? Não, aqui fala de nações. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Como que você vai entender nações vivendo no céu? Ora, eu acredito que, como eu disse, existe a literalidade, existe aquilo que é real, que é colocado no Apocalipse como algo assim concreto, pontual, geográfico, palpável, literal. Existe esta basicalidade literal do Apocalipse e partindo dessa basicalidade se constrói em cima expressões linguísticas, metafóricas, alegóricas, parabólicas, para que a gente possa imaginar, expandir como vai ser. Ou seja, não há nada aqui no planeta Terra que não seja melhor ou maior do que no céu. Por quê? Porque o planeta Terra, eu acredito que o planeta Terra é uma imagem espelhada do céu. Ou seja, o céu não pode ser mais pobre do que a terra, em termos de riquezas, de cheiros, de cores, de variedades, de múltiplas criaturas. A terra, ela não pode ser melhor do que o céu, porque Jesus disse assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, dizendo que o céu, tudo começou lá, tudo principiou lá. Então, a terra é uma expressão mais limitada, não falaria a palavra pobre, porque a terra é muito linda. Os mares, os oceanos, as montanhas, as geleiras, os polos, as matas, as florestas, os desertos, a Terra é um planeta lindo e maravilhoso. Mas o céu é melhor, é maior. Toda a riqueza que há na Terra é apenas expressões limitadas daquilo que há no céu. Por isso que perguntaram para mim uma vez se haverá cães no céu.
se cachorros, gatos terão no céu. Provavelmente não cachorros e gatos que morreram aqui na terra e foram para o céu. Mas lá no céu haverá entidades do ecossistema celestial diferente aqui do planeta Terra, com tanta beleza tal qual é aqui no nosso planeta. Então, você vê que aqui existem nações, existem mês após mês de fruto produzido por árvores que vai curar as nações. Aí, quando eu lembro que quando eu era mais novo, eu li esse texto aqui, eu falei, mas então no céu haverá nações, haverá povos com outras línguas, falando inglês, ou alemão, ou japonês, ou chinês, brasileiro, português? Obviamente, eu acredito que não. Eu acredito que no céu haverá uma única linguagem, um único idioma. Todavia, as diferenças culturais, como de pele, de cor, de raça, de cultura própria, haverá. Porque o céu imaginado pelo catolicismo romano, pelo cristianismo de uma forma geral, é muito pobre, é muito feio o céu, não é? Você vê assim na televisão, você vê em filmes, você vê assim em comédias, eles gostam de muitas vezes comediar o céu, pessoas todas vestidas de branco, com harpas na mão, com asas voando de um lado para o outro, no meio de nuvens brancas. O céu não é isso. O céu não é essa coisa horrorosa, parecendo mais um hospital psiquiátrico, né, onde tudo é branco, todo mundo de branco, todo mundo de jaleco, todo mundo de avental, todo mundo com roupa talar branca. O céu não é isso. Eu creio até que o diabo gosta de mostrar que o céu será isso, para que a gente não tenha tanta vontade de ir para lá e a gente não pense muito nisso. Então aqui em Apocalipse fala que no meio da sua praça, capítulo 22, verso 2, no meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol. Então no céu não haverá sol, então no céu não haverá luz de lâmpada, né? Pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Aí tem mais um texto aqui no capítulo 21 do Apocalipse, porque o capítulo 21 e o capítulo 22 falam um pouco mais sobre o céu. A partir do verso 9 fala da Nova Jerusalém, uma cidade que vai descer do céu. E levou-me em espírito, capítulo 21, verso 10, e levou-me em espírito a um grande e alto monte. Então há monte no céu, há montanhas no céu, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro com 12... Por que muros na cidade de Jerusalém? Haverá ladrões? Haverá exércitos inimigos? Porque as cidades, elas eram muradas para isso, né? No Antigo Testamento, as cidades eram muradas para proteção, né? E haverá muros aqui com portas, 12 portas, aqui ele fala 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A cidade era quadrangular, verso 16, o seu comprimento era igual à sua largura, e mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais, mais ou menos, uma forma assim, proporcional à
a cidade de Jerusalém, só a cidade de Jerusalém, a grande Jerusalém, ela terá assim, de uma forma proporcional, mais de 60% do território brasileiro. A cidade, ela será tão gigantesca, que ela será a capital do céu, né, na terra, porque aqui a gente vê Jerusalém descendo do céu para a terra. Só que ela é quadrangular, a cidade, ela tem 4, mostrando que céu e terra será uma única coisa, mostrando também a 4ª dimensão, né, porque nós vivemos no reino de 3 dimensões, né, onde temos aqui o horizontal, o vertical e a profundidade, faltando uma 4ª dimensão. E aqui a gente vê que a cidade de Jerusalém, ela terá uma 4ª dimensão, mostrando que ela não haverá limites, fronteiras na grande Jerusalém aqui. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A cidade não necessita da luz do sol nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. A gente sabe que aqui no planeta Terra, a fonte de energia do planeta Terra, e não somente do planeta Terra, mas todos os 9 planetas giram em torno do Sol, e a Terra ela não existiria sem a presença do Sol. Todavia aqui fala que a nova Jerusalém não precisa do Sol, porque dela a sua energia vem de Deus. As nações, novamente falando de nações, dá para pensar nisso? As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Já pensou então? Por isso que eu digo que o céu, longe de ser essa ideia que Hollywood, né, os programas de televisão e até mesmo a própria religião mostra aquela pobreza de falta de cores, de cheiros, de beleza, né, como a gente tem aqui no planeta Terra. Eu escrevi um livro, o livro Caídos, né? Eu escrevi esse livro e o personagem principal da história, ele tem 3 momentos em que ele passa para a 4ª dimensão. 3 momentos que ele passa para a 4ª dimensão. Ele sai da dimensão que ele está aqui na Terra e ele entra numa outra dimensão, outro espaço dimensional. Nesse espaço dimensional ele se encontra com seres que vivem nesse outro espaço dimensional. E aqui no capítulo, aqui na página 192, 193, eu escrevi mais ou menos assim, porque quando eu escrevi esse livro, eu queria colocar a possibilidade da leitura do livro, do personagem entrar um pouco no céu e ter uma ideia assim básica daquilo que pode ser o céu. E eu tomei como base o livro do Apocalipse e essas leituras que eu fiz e alguns outros textos que estão na Bíblia. Eu só apenas contextualizei, né, a nossa realidade e aquilo que já está na Bíblia. Eu vou ler antes. Na medida em que eu avançava, notei que a alta rocha onde Anrael e Uziel me mostraram aqueles seres sombrios conversando. Resolvi seguir adiante pelo leito do rio seco, andando entre as rochas. O terreno arenoso e rochoso se inclinava, contudo não sentia o mínimo esforço e cansaço em subi-lo. Na medida em que eu subia e me aproximava daquela elevação, percebi que havia alguém assentado ao pé de uma árvore. Porque a Bíblia ali fala da árvore da vida, então haverão árvores, né? Opa, disse aquele ser sentado à beira no pé da árvore. Você não pode prosseguir. Quando contemplei a vista do outro lado do outeiro, daquela montanha, fiquei de sobremodo maravilhado com a visão lá de cima. Era a paisagem mais magnífica e deslumbrante jamais vista por mim em toda a minha vida. O céu de um azul cristalino,
Ao fundo, um pôr do sol com os seus raios de um dourado brilhante. No vale, um rio de águas cristalinas cortava o vale abaixo de mim, como diz aqui em Apocalipse. Diversas vegetações com todos os tons verdes, árvores parecidas com ipês, sequoias gigantescas em abundância, palmeiras, coqueiros, carvalhos gigantes, baobás, árvores de fogo australiana, de cores as mais variadas, e ao longe, escorrendo da montanha, cascatas com águas cristalinas, parecendo leite derramado das montanhas. Pássaros voavam pelo céu de um azul anil, pássaros das mais variadas espécies e tamanhos. Enquanto eu contemplava a paisagem diante de mim, ele me disse. Então, essa é a ideia que eu acredito ser. É lógico que isso aqui, até eu acredito que isso aqui é muito pobre perto daquilo que nós vamos experimentar no céu. Aqui é a porta sul de Beulah, disse ele. Aqui você não pode entrar, não agora. Quem é você? Perguntei. Não sabia se olhava para ele ou para o vale diante de mim. Quando mais atentamente no fim do horizonte, não era o sol que irradiava fachos dourados do céu, era uma cidade dourada. Que lugar é aquele? Perguntei extasiado. Aquela é Beulah, a cidade dourada. É uma das moradas do rebanho do grande príncipe e pastor. Mais ao sudeste temos Betel Chamar, a cidade das pedras afogueadas, que está aqui no livro do Apocalipse. E ao norte a cidade que fica sobre a montanha esmeralda de Shalom Shaishim. Então essas são cidades mansões do Filho do Altíssimo. Cidades de paz e glória pertencentes ao perímetro e simetria quadrilateral da côncava e convexa cristal Jerusalém. A cidade sagrada é uma composição de cidades mansões, simétricas e limítrofes da grande cidade dourada, feitas de topázio, esmeralda, jaspe e todas as pedras que estão no livro do Apocalipse. A cidade noiva, a capital sede, fica sobre o continente do Éden. O Éden cobre milhões de hectares do continente dos humanos. Como a cidade da Nova Jerusalém, que fala do céu, ela praticamente vai ocupar 60% a 70% do território brasileiro, né, em termos de limite geográfico. Então a Nova Jerusalém não é uma cidade só? Perguntou, sem conseguir tirar os olhos daquela grande cidade. Depende, a engenharia e a arquitetura dos humanos empobreceu muito de uns tempos para cá. Os caídos entregaram um pouco da engenharia do nosso arquiteto à sua raça. As grandes águas não apagaram todos os vestígios daquilo que eles os ensinaram. E vocês têm algumas das nossas arquiteturas espalhadas no seu grande continente. Olhe para cima, disse o ser para o personagem, né? Então olhei para cima e vi espelhadas no céu construções e cidades como cristal sobre a minha cabeça, que é algo além da quarta dimensão. A quarta dimensão, disse aquele ser espiritual, é apenas o começo de tudo. Então, eu também acredito nisso, que a quarta dimensão é apenas o começo daquilo que nós vamos viver e experimentar no céu. Que na minha ideia, no meu entendimento, céu e terra, depois da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, será apenas uma única dimensão, ou então será milhares ou milhões de dimensões. Fica aqui um pouco, né, da minha meditação para você sobre o que é o céu e o que é o inferno. Muita gente já sabe, mas o que é o céu a gente quase não imagina. Deixa o seu like, se você gostou, deixa o seu like aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, também passe para outros amigos e conhecidos seus
essas mensagens que muito diferente daquilo que você costuma ouvir por aí sobre religião, fé, cristianismo, tá bom? Eu me chamo Reinaldo de Almeida, é um prazer tê-lo aqui comigo e espero vê-lo no nosso próximo vídeo. Tchau!